que todo dia o presidente dá o apocalipse de Jesus? Por quê? Porque, meninos, só essa vibração do apocalipse coloca vocês dentro da realidade. Vocês vão saber nitidamente tudo que vem lá, exatamente porque vão guardar quase de cor todo o apocalipse de Jesus segundo São João. E vi que o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos. E ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão: vem e vê! E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Como ele tivesse aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê! E saiu outro cavalo, vermelho. E foi dado poder ao que estava montado nele, para que tirasse a paz de cima do mundo, para que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem e vê! E apareceu um cavalo negro, e o que estava montado nele tinha na sua mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: meia oitava de trigo valerá um dinheiro, 3 oitavas de cevada, um dinheiro, mas não faças dano ao vinho, nem ao azeite. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê! E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o seguia o inferno. E lhe foi dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas alimárias da terra. Amigos, meus irmãos, vamos passar o espanador na memória. E vi que o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu um dos 7 selos. Vejam bem que os autores sagrados, sobretudo os evangelistas, representados nos 4 animais, são os que nos abrem os olhos para podermos ver os objetos revelados e estarmos atentos a eles.
Isto é, que devemos ouvir toda a execução dos secretos conselhos de Deus, segundo as regras que estão propostas pelo próprio Jesus no Evangelho. Portanto, é o mesmo que dizer propostas neste Apocalipse, que é o Evangelho moderno. No versículo 2, vi um cavalo branco. Tal era o cavalo em que montavam os vencedores nos dias da sua entrada e do seu triunfo. E o que estava montado nele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Por quê? Porque este cavaleiro é Jesus, com o seu novo mandamento. O Cristo vitorioso. Basta ver o capítulo 19, onde o que está sobre o cavalo branco se chama o Verbo de Deus. E aqui ele tem um arco, para mostrar que atira de longe. Os profetas o armam juntamente de espada para ferir de perto e de flechas para atirar de longe. Eis aqui, portanto, que aparece logo no princípio e na abertura do primeiro selo: Jesus, o Cristo vencedor, e nós com ele. Seguem-se depois os 3 flagelos da ira de Deus, exatamente como eles foram propostos ao rei Davi. E é o que vamos ver: guerra, fome, peste. No versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho. O que é que significa mesmo? Vamos passar o espanador na memória. E saiu outro cavalo vermelho, cor de sangue. Manifestamente significa o quê? Exatamente, guerra. Confirma os caracteres que aqui se dão ao cavaleiro. No versículo 5, e apareceu um cavalo negro. Claro, não preciso nem perguntar, esta é a fome marcada na cor preta. Todas as caras serão negras como caldeirões tisnados ao fogo. Quem diz isto? Exatamente o profeta Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ele aí descreve uma terrível fome. Mas não faças dano ao vinho nem ao azeite. Versículo 6. Que significa? Essas palavras disse Deus ao que estava montado sobre o cavalo. Nela se dá a entender que no meio desta grande fome, Deus não deixaria seus filhos desamparados. Isto é que é extraordinário, sim. Deus, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixa sem socorro os seus escolhidos. E ainda que sejam em curto número, em número tão pequeno, os pregadores da sã doutrina do Cristo, segundo o seu novo mandamento, Deus sustém os seus fiéis com a sua celestial graça, com a força do Espírito Santo, significados no trigo e no azeite. É extraordinário este livro. E depois vemos
aparecer mais um cavalo. É um cavalo amarelo. O que é que significa? Exatamente a peste com a mortandade que lhe segue. Está escrito aqui: e a seguia o inferno. Por inferno se entende, em geral, o lugar dos mortos, o sepulcro. Morreu, foi para o inferno. Mas hoje nós sabemos, à luz do novo mandamento, que a morte é uma ilusão. Só é inferno para os que viveram para o mal, e é céu para os que viveram para o bem. Por isso o legionário não tem medo da morte. Jamais teve medo da morte. Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Esta é a chave da vida e a chave da morte. Estamos preparados para a guerra, para a peste, para a fome, porque no cavalo branco está muito bem montado alguém que é maior do que o São Jorge guerreiro. É o Cristo de Deus, de quem São Jorge é apenas um auxiliar e de pequena categoria. Quem está montado nele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Cristo Jesus, fundador, governador supremo deste planeta que habitamos. Tem muita paciência e aguenta todos os descaramentos até o dia em que se enche a medida divina da justiça inapelável. Depois falaremos da grande tribulação apocalíptica. Por isso é que diariamente os embaixadores levam esta mensagem ao Brasil. LBV, que não tem subvenções do governo, está fazendo a libertação dos brasileiros pelo conhecimento da palavra de Deus, sem sectarismo religioso, sem fanatismo de débeis mentais. Esta é a pregação que salva, porque é do Cristo acima de todos os litígios humanos. Na LBV não há donos da verdade. O dono da verdade é um só, é nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos,
como proclama a religião de Deus na LBV, o novo mandamento de Jesus, o Cristo, é a chave de toda a Bíblia Sagrada. E é a chave da vida e é a chave da morte. Todos já estão começando a compreender que sem um novo mandamento não há política, não há ciência, não há filosofia, não há religião. Nem haveria Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Porque Jesus já está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse do Cristo de Deus, segundo São João, o livro das profecias finais. Só há um meio exato de enfrentar o que vem lá. É saber exatamente o que vem lá. Saber para prever, prever para prover. Ninguém será poupado. A justiça, que se traduz na lei eterna da reencarnação. Está chegando a hora dos últimos resgates, das últimas retificações. Veremos quem está escrito no livro da vida eterna. Vamos, pois, levar aos lares de todo o Brasil o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, que é o Evangelho moderno de Jesus, segundo São João. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinham dado dele. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles umas vestiduras brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que haviam de padecer, como também eles, a morte. E olhei, quando ele abriu o sexto selo. E eis que sobreveio um grande terremoto e se tornou o sol negro como um saco de silício. E a lua se tornou toda como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares.
e os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos, os poderosos, e todo servo e livre se esconderam nas cavernas e entre os penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: tombai sobre nós, escondei-nos de diante da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da justiça divina. Quem poderá sobreviver? Meus irmãos, nós não inventamos nada, isso não é escrito pela LBV. Quem escreveu foi o apóstolo profeta João, o evangelista. Mas ele apenas escreveu como psicógrafo, como instrumento e nada mais. O autor mesmo é nosso Senhor Jesus Cristo. Como está neste livro, logo no princípio, Apocalipse de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve vai acontecer. Nós vamos passar o espanador na memória? E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho que tinham dado dele. O que é que significa isso? Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Que altar é este? Exatamente, este altar representa o próprio Jesus, o Cristo, que na condição humana é o altar debaixo do qual as almas dos mártires já vivem no céu. Altar só para Jesus. E esses mártires clamavam em alta voz, dizendo: ó Senhor santo e verdadeiro, até quando esperas tu para nos fazer justiça, para vingar o nosso sangue desses criminosos que estão aí na terra? Por que os santos falam assim? Por maldade? Porque são vingativos? Querem a perdição eterna de Herodes, Pilatos, Domiciano, Nero e tantos outros débeis mentais da história humana? Claro que não. Mas justamente o que os santos querem é que acabe o império das crueldades, do fanatismo demente, dos inquisidores, toda essa tragédia que desgraça a humanidade. Aliás, Santo Agostinho, ele deixou um pensamento de que eu me lembro muito profundo. A vingança dos mártires
é que seja destruído o reino do mal. Vejam que pensamento formidável. A vingança dos santos mártires é esta, que seja destruído o reino do mal. Que vingança gostosa, hein? Vingança assim vale a pena. É a vingança da LBV contra todas as crueldades. Jesus manda dizer a verdade. É muito analfabetismo junto. Bom, mas vamos seguir. E olhei quando ele abriu o 6º selo. Bem, aí o que se segue, vocês viram que é terrível. É a chamada vingança da ira divina, última e irrevogável, contra os que se deleitam nas piores crueldades da história. Isso é terrível. Vocês veem aí, né? As estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada de um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Que coisa, hein? Coisa terrível. Tornou-se o sol negro como um saco de silício. O terremoto, o eclipse do sol e da lua, veja quem tem olhos de ver, escurecendo tudo, a queda das estrelas, a comoção dos montes. Claro, tudo isso faz parte daquele modo hiperbólico de falar de todos os profetas. Isso é para significar o quê? Calamidade extrema e geral, como a que se seguiu aos judeus, como aquela também que se seguiu ao Império Romano depois da morte de Jesus. Morte entre aspas. Os romanos e os judeus mataram Jesus. Jesus morreu assassinado por romanos e judeus conluiados. Coitados, na sua ignorância, eles pensavam que o mal estava liquidado. Era só matar aquele Jesus. Então mataram. Mas que azar, logo 3 dias depois, Jesus subiu daquele túmulo, tinha pedra chumbada. A pedra sozinha já era difícil de tirar, agora chumbada, imaginem vocês. E assim mesmo um poder maior removeu a pedra chumbada. E Jesus subiu daquele lúgubre túmulo, glorioso, ressurreto, mas na verdade nunca foi assassinado, nunca morreu. Havia de ser engraçado o bicho-homem matar Deus. Vocês engolem essa? Um Herodes, um Pilatos, um Barrabás com poder de matar Jesus. Vocês engolem essa? Eles nem sabem o que é Jesus, o que é o Cristo. Mas assim como no parto de Maria, havia necessidade dessa aparência. E foi o que aconteceu. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos, poderosos, todo servo e livre, se esconderam nas cavernas, entre os penhascos dos montes, gritando aos montes e rochedos: caí sobre nós, tombai sobre nós. Escondei-nos de diante da face do que está no trono. E também da ira do Cordeiro de Deus. Isto é profundamente trágico. Mas vai acontecer. Nós lamentamos, mas isso já estava profetizado no profeta
Oséias, no Velho Testamento. Tombai sobre nós. Quando alguém pede aos montes, rochedos, que tombem sobre ele, é da gente chorar. Que nós não desejamos isso nem aos nossos inimigos. Oramos por eles e lhes perdoamos de todo o coração. Mas é essa tragédia que os próprios homens armam com a sua ignorância e a sua maldade. E aqui se prova que o Velho Testamento está ligado ao Novo. João Evangelista pegou as palavras de Oséias, capítulo 10, versículo 8, se não me engano. Se não me engano. Se a memória não está fraca. Mas é um quadro dantesco, triste, doloroso. E aí só perguntando com o próprio João. Chegou o grande dia da ira de Deus. Quem poderá sobreviver? Bem, meus amigos, meus irmãos, vocês veem que eu, como instrumento, sofro aqui todas as emoções da legião de cima. Ela também chora, ela também se comove diante do sofrimento que aguarda 2/3 da humanidade, que serão destruídos pelo fogo e, em consequência do fogo, também pelas águas. E o terço final, a terça parte da humanidade, ainda será provada em castigos horríveis até o final deste ciclo. Quem diz isso não sou eu, é o Apocalipse do Cristo de Deus, com todas estas visões que se repetem ciclicamente. Já lhes disse que o Apocalipse seria um livro morto se não se repetisse ciclicamente, mudando os nomes das regiões e das pessoas que aparecem na primeira volta cíclica, que é dos contemporâneos do médium psicógrafo e vidente de Patmos, chamado João.